Amém. Eu oro. Senhor Deus e Pai, agradecemos pelo privilégio de estarmos todos aqui reunidos no mesmo lugar, que a sua presença seja marcante, que as pessoas possam ouvir o que o Senhor tem a dizer, não é o professor que está falando, que seja o seu Santo Espírito que esteja falando aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, nos dê o dom do discernimento, nos dê sabedoria. Sua palavra diz que aquele que quer sabedoria, que peça ao Senhor, então todos nós aqui, em comunhão, nós pedimos. Nos dê sabedoria, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos que seja uma aula abençoada, em nome de Jesus. Amém. Lição de hoje, sendo a Igreja do Deus Vivo, lição 12. Inclusive, ela foi celebrada, essa lição, no dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical. Então, parabéns a todos aqueles que participam da Escola Dominical. Vocês estão contribuindo para que essa seja uma instituição espiritual na vida de todas as pessoas. Amém? Amém. Sendo a Igreja do Deus Vivo, você vai ver uma imagem aí no caderninho aí que são pessoas reunidas em volta de uma mesa, fazendo orações de mãos dadas, se humilhando na presença do Senhor, todos reunidos no mesmo lugar, assim como foi no dia de Pentecoste. Isso é ser igreja, todos reunidos, né? Todos buscando o Espírito Santo, todos buscando a face de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas pedindo a mão do Senhor, né? Eu quero isso, eu preciso daquilo, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, mas é importante não esquecer que a primícia de todas as coisas é buscarmos a face, é buscarmos a presença do Senhor. Sendo a Igreja do Deus Vivo. Por que Deus Vivo? Esse título poderia ser só sendo a Igreja de Deus, né? Mas porque a gente sabe que esse é um Deus que responde, é um Deus que interage com a sua igreja, é um Deus que opera na vida do crente. Amém? Textuário. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. Nós vamos ler daqui a pouco. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então, nós, como igreja de Cristo, nós não podemos ser mundanos, nós não podemos nos conformar com esse mundo, porque nós temos que ser guardiões e guardiãs da verdade reveladas. A verdade revelada é o amor de Cristo, é a ressurreição de Cristo, né? É a morte, vida e ressurreição de Cristo. E suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro, para quando Cristo voltar para buscar sua noiva. Nós temos que ter vestes brancas, vestes limpas. Glória a Deus que o Senhor naquela cruz nos purificou de todo pecado, nos livrou de todo pecado. E nós nos livramos dele quando declaramos o nosso arrependimento. Nós somos pecadores? Somos. Nós erramos? Erramos. Mas nós temos arrependimento. Nós declaramos que Cristo Jesus é o nosso Senhor, Filho de Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Amém? Leitura diária. Segunda-feira, Daniel 4:25 e Atos 17:24 são textos que diz: Deus é um ser pessoal que intervém no curso da história. Deus vem intercedendo por nós no curso da história. Se você pegar a palavra de Deus e for lendo a palavra de Gênesis, Apocalipse, você vai vendo que, mesmo antes do Senhor Jesus Cristo ser anunciado como nosso Salvador, até no Velho Testamento, você vai ver que várias vezes ele aparece na figura de anjo do Senhor, um A bem grande, né? Intercedendo, interagindo pela humanidade e buscando esse relacionamento conosco, né? É Deus buscando esse relacionamento com os seus filhos. Então, Daniel 4:25, vamos pegar aqui Daniel 4:25, diz o seguinte: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Senhor tem domínio sobre o reino dos homens e ele escolhe para quem ele quer dar esse domínio. Amém? Então, se hoje você é um escolhido, dá um glória a Deus, um aleluia aí, porque o Senhor escolheu você para te dar esse domínio. Amém? Isso é privilégio, irmão. Isso é privilégio, ser escolhido por Deus. Por isso que nós somos, como diz a palavra de Deus, nação santa, povo eleito. Amém? Que isso seja para a honra e glória do Senhor Jesus. O Atos 17, versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita no íntimo de cada ser humano. O texto de terça-feira, que é Mateus 5, do 13 e 14, diz que, se a verdade for corrompida, deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se nós somos o sal da terra, nós temos que ter um propósito, nós temos que ser o tempero, nós temos que ter sem um propósito, nós somos lançados aqui, lançados fora, não servimos para nada. Então, e aqui o verso 14 diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, nós temos que ser luz do mundo. Diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, nós temos que nos posicionar e pregar essa palavra a toda criatura. E mostrar que nós somos escolhidos, mas para um propósito. Não foi escolhido simplesmente só para receber. Nós temos que ser a igreja, nós temos que ser a luz. E o que a luz faz? Ela ilumina o caminho. Ela revela aquilo que está oculto. E é isso que nós temos que ser. Luz para a palavra, luz para o evangelho, luz para tudo aquilo que Cristo nos mostra. Amém? Tem algumas pessoas que falam assim: você é o sal da terra, e as pessoas falam assim: não, você é o sal da terra, mas você não precisa ser um sal grosso. Você não precisa ser uma pessoa grossa ou estúpida, né? Só porque você é sal da terra. Amém? Bom, quarta-feira, texto de quarta-feiras, que é Hebreu 13, 12, que diz que a santificação da igreja é uma obra do Calvário. Então, vamos ler o texto de Hebreus 13, verso 12, que diz: por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Eu vou ler até o 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, aqui, nessa terra, nós não buscamos uma cidade permanente aqui. Nós buscamos a cidade que há de vir, a Jerusalém celestial, a nova Canaã do lado do céu. É isso que nós buscamos, tá? Então, por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, para que a gente não se estabeleça nesse lugar. Tanto que Cristo diz: eu vou lhes preparar um lugar. Então, Cristo não foi embora à toa, ele não saiu, não voltou aos céus à toa, ele foi nos preparar lugar. Então, que nós não façamos, como foi dito aqui, moradia permanente nesse lugar. Quinta-feira, Apocalipse 19, do 7 ao 9, diz que a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, do 7 ao 9. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. E acrescentou:
são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bíblia, a gente sabe que é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz que ela é a própria palavra de Deus, então nós temos aqui uma dupla confirmação, para não ter dúvida de que isso aqui é santo. É por isso que se chama Bíblia Sagrada, porque aqui são palavras sagradas, é a verdade de Deus. E se eu vejo que tantas pessoas tentam contradizer a Bíblia, tentam dizer que é um livro ultrapassado, olha, se ela é uma palavra que incomoda tanto, é porque tem algum significado, é porque tem alguma importância. Porque ninguém vai pegar um livro de historinhas da carochinha e ficar discutindo, e tentando negar a palavra de um livro de contos. Né? Por que tanta preocupação, então, em negar a palavra de Deus? Porque sabem que é a verdade. Porque sabem que ela tem impacto na vida das pessoas que buscam a presença de Deus. Amém? Então, sexta-feira, 2 Timóteo 4:2, nós vamos ler... Não vamos ler. 2 Timóteo 4:2, nós vamos ver lá na frente, que significa que zelando, vivendo e propagando a mensagem bíblica com fidelidade. Sábado, que é Judas 1:3, batalhando pela fé que foi entregue aos santos. Então, nós temos que continuar batalhando pela fé. Vamos ler a leitura bíblica em classe? 1 Timóteo 3:14 e 16. 1 Timóteo 3:14 diz assim: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, vistos os anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse texto de Timóteo está nos alertando que, por mais que às vezes a gente possa saber como se portar na casa de Deus, como andar na casa de Deus, como ser a casa de Deus, como se portar como sendo casa de Deus, muitas das vezes a gente tem algumas coisas que a gente não consegue entender. E que Deus ainda vai nos ensinando ao longo dessa caminhada. Isso é uma jornada que você pode ter 30, 20, 40 anos de evangelho e você ainda não vai saber todas as coisas. Ao longo desse tempo, Deus vai acrescentando sabedoria, vai acrescentando conhecimento na nossa vida. Por isso que Paulo diz aqui assim, que é grande o mistério da piedade. Porque, para pensar, Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto pelos anjos, pregados aos gentios, no caso somos nós, éramos nós, crido no mundo e recebido acima na glória. É muito grande esse mistério da piedade, é muito grande esse mistério da misericórdia do Senhor Jesus. Então, eu gosto da parte que Paulo fala que agora vemos em parte, mas em breve veremos face a face. Em breve, todo esse mistério será revelado. Efésios 5. Vocês ficam à vontade para interromper, tá, irmãos? Essa lição aqui nós vamos ter tempo aí para participar, tá? Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Minha esposa adora esse versículo, eu não faço ideia do porquê. Ela vive repetindo para mim, fazendo assim, olha ele está falando. Mas a gente sabe o que significa. Amém? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele fala para amar vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, ele, além de nos estar ensinando um homem de como cuidar e tratar da sua esposa, ele também está ensinando a respeito de Cristo e da igreja. Para a gente poder entender como Cristo amou e ama a sua igreja. Para a gente entender a importância, para a gente poder mensurar
mensurar, eu acredito que a gente talvez não consiga, como ser humano, nossa mente é pequena para isso, mas para a gente ter uma ideia de como Cristo ama a sua igreja, como Cristo te ama, né? Porque assim mesmo se entregou por ela. E para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula, sem ruga, foi para isso que ele nos apresentou, se sacrificou, para que levasse os nossos pecados, para que levasse as nossas mazelas naquela cruz, para que, mediante o arrependimento, a confissão dos pecados e a declaração de que Cristo é o nosso Salvador, Filho de Deus, desse Deus vivo, é isso que nos leva até o céu. Amém? Bom, a igreja local, esse texto aqui não está escrito aqui, tá? Mas para vocês entenderem. A igreja local não está livre de influências nocivas que procuram enfraquecer sua identidade de representante de Cristo no mundo. Por isso, nessa lição, é importante reafirmar a natureza da igreja e destacar seu relacionamento com Cristo. Então, um dos propósitos dessa lição é reafirmar a natureza da igreja e destacar o seu propósito diante de Cristo e com Cristo. Nesse relacionamento que, como igreja, nós afastamos do mundo, vivemos o propósito de Cristo na terra e nos livramos das influências hostis aos valores eternos da mensagem de Cristo. Engraçado que hoje eu estava vindo para cá, antes de me preparar para a aula, e encontrei um grande amigo meu de infância assim, né, de adolescência. Eu conheço ele desde que eu tenho, acho que uns 10, 12 anos, né? E eu encontrei com esse meu amigo, nós basicamente crescemos juntos, estudamos juntos, saímos juntos, viajamos juntos, e eu encontrei com ele. E eu até falei para a Priscila, eu falei, nossa, tá tão diferente de como eu me lembro que era o relacionamento. E aí eu e a Priscila, a gente estava conversando que tudo isso foi depois que a gente começou a perder aquela intimidade, aquele contato, quando eu parei de ir nas festas do mundo, quando eu parei de ir nos encontros em que tinha bebida, em que tinha aquilo. Então, enfim, tenho um carinho imenso por ele, amo em Cristo Jesus de paixão, quero que ele seja muito feliz, mas a gente percebe que a gente foi separado, né? E isso não que isso seja ruim, mas significa que eu estou no caminho certo, porque algumas pessoas escolheram o amor ao mundo e eu escolhi o amor a Deus. Amém. Ele pode encontrar essa salvação também amanhã, ou hoje ainda, se Deus quiser. Mas isso nos mostra que qual é o nosso propósito, qual é o nosso relacionamento como igreja com Deus. Bem? Bom, o objetivo dessa lição hoje é explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar esse relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e elencar as armas da igreja do Deus vivo. Vamos à introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Então, nós vamos ter um cenário de como nos preparar, como fazer com que a igreja seja mundanizada, né? Não sei nem se essa é a palavra que fala, mas para que a igreja não seja corrompida pelo mundo, né? A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Isso é uma afirmação importante, porque muitas das vezes você vê pessoas... O pastor quer falar, está mudo, pastor. Clica na sua imagem. Aí, pode falar, pastor. Nós temos que ter o zelo de não deixar as coisas do mundo entrarem na igreja. Porque não é esse o papel. Esse papel é como jogar água fria num local que é quente. Então, não há aproveitamento e há uma mistura inadequada, né? É como o povo que saiu do Egito, ele saiu do Egito, mas fica olhando para trás como se não tivesse saído do Egito. Então, isso é fundamental. Sim, é importante. 2 Pedro 2,1 diz que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Olha isso. Falsos mestres que vão pregar heresias ao ponto de
renegarem a Jesus Cristo que os resgatou do mundo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, esses dias eu estava ouvindo uma rádio cristã, só que ela, assim, a frequência da rádio tem várias pessoas que compram espaço para pregar a palavra. E em uma dessas oportunidades aí, desses tempos, o cara estava pregando, não sei nem se é pastor, acho que, acredito que seja, mas enfim. Ele estava pregando uma palavra dizendo que você basicamente, essas foram as palavras que eu ouvi, tá? Só estou repetindo. Basicamente, você é aquilo que a sua conta bancária tem. Se a sua conta bancária tem dinheiro, significa que você é um bom cristão. Porque você não deve nada para ninguém, porque o bom cristão não deve nada para ninguém, o bom cristão tem sempre dinheiro na conta. E aí eu fiquei admirado com aquilo, né? E aí eu fui entender que, na verdade, isso é uma heresia, um engano. Porque todo cristão passa por dificuldades, inclusive financeiras. Passa por lutas, inclusive financeiras. Mas todas elas são para glorificar o nome do Senhor. E não para dizer que eu sou bom administrador, não que eu sou bom cristão, porque eu tenho dinheiro na conta. Amém, você tem dinheiro na conta, amém. Mas tudo veio de Deus. Porque todo o poder é dado a você, inclusive o poder de compra é dado por Deus. Se você, se você tem esse dinheiro na conta, não é mérito seu, é mérito de Deus. É Ele que te provê. Amém? Aí nós podemos dizer que ele é novo, ele aprende. Olha, pastor, pode dizer, viu? E nesse período de dificuldade, que poderíamos parafrasear como deserto, e deserto é faculdade de Deus, onde eu aprendo muito. Sim, eu cheguei a ouvir, olha, eu fiquei tão abismado que eu falei assim, deixa eu ver o que mais esse cara vai falar. E aí eu ouvi ele falar assim, se você faz o seguro do seu carro e faz o seguro da sua casa, mas não faz o seguro de vida dos seus filhos, você ama mais a sua casa e o seu carro. Eu falei, tá de brincadeira que eu ouvi esse tipo de coisa. Eu não faço o seguro do meu carro, porque se me roubarem o carro, eu recebo o dinheiro de volta. Se eu fizer o seguro de vida da minha filha e ela, por um acaso, for recolhida, eu não vou receber ela de volta. Então, são coisas diferentes, são valores diferentes. E aí eu entendi que o cara só estava querendo vender seguro, que logo em seguida entrou uma propaganda de seguro, e isso numa rádio gospel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os efeitos do mundanismo, tá? Que a gente vai perceber na igreja, pessoas que vão falando esse tipo de coisa. Amém? Seguimos para o texto. A natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Que a gente sabe que existe muitos desde a época do Antigo Testamento, do Egito, né? A gente já falou sobre as 10 pragas que Deus usou para afrontar os 10 deuses egípcios, né? Então, são todos deuses mortos. Amém? Bom, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então, essa é a ideia de Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Então, assim, pensa no seguinte, a Bíblia é a verdade, mas o que sustenta essa verdade, o que guarda essa verdade é a igreja. Então, sem a igreja, se você tem uma Bíblia aqui em cima do seu balcão, sem a igreja, essa Bíblia não vai sair daqui. Essa Bíblia não vai ser aberta. A palavra de Deus não vai ser proclamada. Nós precisamos da igreja, nós precisamos ser a igreja.
para que essa palavra continue sendo, como está dizendo aqui, um pilar de sustentação, para que ela seja instituída como guardiã da verdade. Nós, a igreja, nós como igreja, somos guardiãos e guardiãs da verdade, porque nós temos a palavra, nós guardamos essa palavra. Amém? Então, essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e suas imutáveis doutrinas. Ou seja, a palavra é imutável. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Quer saber qual é o seu propósito como igreja? Acabei de falar aqui, ó. Propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Então, muitas vezes, meu amigo, quando você é afrontado, quando você está pregando ou vivendo a palavra, é dever seu defender a verdade do Evangelho. Amém? Então, desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu cheguei a ligar para a rádio e perguntar quem era o pastor e perguntar por que essas heresias estavam sendo pregadas naquela rádio que tem programas abençoados, de palavra de reavivamento, palavras assim que você sente a presença do Espírito Santo. E eu questionei a respeito disso. Por que tem essa pessoa fazendo essas heresias para o povo de Deus? Porque ele ainda falou assim na hora que ele estava pregando a heresia. Olha aqui, eu estou vendo aqui 50 mil pessoas ao vivo ouvindo esse programa. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, livra essas 50 mil pessoas desse erro. E aí está dizendo assim, desse modo, aqui o texto está dizendo, desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então, isso para mim foi uma forma de repudiar esse falso mestre e essas heresias. Não é o seu dinheiro, não é a sua conta bancária, não é a preocupação que você tem com bem material que vai julgar o seu relacionamento com Cristo, que vai dizer se você é igreja ou não é igreja. Amém? Se todas as pessoas que ouvissem esse tipo de ministração, se é que é uma ministração, ou às vezes não conhecem a palavra como nós estamos conhecendo a palavra, e se muitas pessoas tomassem essa posição, isso ajudaria esse preleitor, entre aspas, a analisar melhor o que ele fala. Sim, mas aí o que eu vejo, assim, muitas pessoas apegadas ao material, ao dinheiro, se preocupando com isso, porque quando eu fui entrar no Instagram, fui entrar no YouTube da pessoa, tem lá, assim, o cara falando sobre a fé, inclusive, e em volta dele um monte de notas, de cédulas, cifrãos, o cara fazendo assim com dinheiro e tudo mais. Então, são pessoas que estão, algumas levadas ao engano e outras seduzidas pela própria cobiça, como diz a palavra. Algumas pessoas vão ser tentadas pelo inimigo, outras pessoas vão cair em tentação e outras vão ser tentadas pela sua própria cobiça, como diz a palavra. Isso tudo é fruto de uma má administração, por exemplo, de um culto, em que há lugares que você vai ouvir a palavra e ouve 30 minutos da palavra e 40 de oferta. Há um desequilíbrio. É mais ou menos isso aí, pastor. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Olha aí a responsabilidade que você, como cristão, tem. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Como eu ouvi hoje, assim, o importante é você adorar a Deus, não importa de que forma, o importante é, todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim, a gente sabe que é isso. Então, se posicionar diante de alguém, quando fala isso, olha, amiga, me desculpa, olha, meu amigo, me desculpa, mas não é assim. A verdade é outra. A verdade não é essa. Tá bom? Então, assim, se você quiser saber da verdade, tem um minutinho, a gente conversa. Né? Discretamente, com educação, lógico, não é pela força e nem é por afrontar a pessoa, mas simplesmente para revelar a verdade. Tá?
O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, ou seja, é um mistério, não é para todos, é para aqueles que buscam a santidade. Tá? Então, aqui, ó, revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã, ou seja, a piedade. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão, o mistério da piedade. O evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto aos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória. Criado no mundo, crido no mundo, desculpa. E recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Então, resumindo, a igreja é a casa de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Amém? Então, as pessoas que falam assim, eu não preciso ir para a igreja, você fala, irmão, se você quer ser a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho, você precisa ser igreja, você precisa estar na igreja, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Amém? Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que, na regeneração, Cristo nos purifica do pecado, e que, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. Então, no propósito da morte de Cristo, lá no Calvário, estava inclusa a nossa santificação. Amém? Importante a gente gravar isso. A expressão, a lavagem da água, é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus, que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Por que você busca a santificação? Porque você está se preparando para a volta do Senhor. Porque você está se separando do pecado. Amém? Algumas pessoas falam assim, poxa vida, por que você não vai na festa? Não, por que você não vai lá no churrasco lá com cerveja? Por que você não tem mais aquela quantidade de amigos que você tinha antes? Porque eu estou me preparando para a volta de Cristo. Porque eu estou me separando do pecado. Amém? Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Então, amigo, se Cristo não voltar até o final da sua vida, você vai viver esse processo contínuo. Você vai até chegar à glorificação. A gente teve uma lição aqui que foi uma antes da que o pastor deu, que foi a convicção cristã, que foi a renovação cotidiana do homem interior, que acho que foi eu que ministrei. Isso é todo dia. Todo dia. Até, como disse aqui, a glorificação final do dia de Cristo. Tópico 2, gloriosa e irrepreensível. A gente está falando aqui do Cristo e o relacionamento com a igreja. A gente falou de santificação e pureza, e agora nós vamos falar sobre gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa, que a gente leu lá em 2 Coríntios. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Então, nós estamos nos preparando para ser a igreja sem ruga, sem mácula. E mesmo sendo pecadores, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém?
Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bordas do Cordeiro. Glória a Deus pela misericórdia, pela piedade que a gente estava falando aqui agora há pouco, que o Senhor teve nas nossas vidas. Porque sem Ele, nós jamais iríamos conseguir ser uma igreja com vestes brancas. É o sangue de Cristo que nos purificou. Sem esse sacrifício, o mundo já teria se consumido, já teria acabado. Amém? Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Lá em Mateus 22, 11 ou 13. Então, resumindo, a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Então, a gente precisa continuar irrepreensível na santificação e na pureza, se relacionando com Cristo. Sem o relacionamento com Cristo, não há santificação da igreja. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho. A santificação é uma separação da velha vida, do mundo, onde nós somos purificados para uma novidade de vida. Amém. Tem um auxílio teológico aqui que eu vou ler, que vocês não têm aí, mas eu vou ler para vocês entenderem. Corpo de Cristo. Figura bíblica da máxima relevância para representar a igreja é o corpo de Cristo. Era a expressão predileta do apóstolo Paulo, que frequentemente comparava os interrelacionamentos e funções dos membros da igreja com partes do corpo humano. Então, os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união, que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. Isso está lá em 1 Coríntios 12, 12. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equiparar o corpo pelo Espírito Santo. O mesmo Senhor, o mesmo Deus que opera tudo em nós para os que for útil. Então, assim, cada órgão no nosso corpo tem uma função. Cada órgão do corpo de Cristo também tem uma função. Tem pessoas que têm o dom de discernir, tem pessoas que têm o dom de cura, tem pessoas que têm o dom de paz, tem pessoas que têm outros dons, enfim. O dom de tocar, o dom de louvar, o dom de cantar, o dom de pregar. É isso que faz o corpo, ou isso que faz a igreja ser o corpo de Cristo. A mão tem a habilidade e o dom de pegar, de manusear, de manufaturar coisas. A mente tem o dom de pensar, expressar pensamentos, sentimentos, guardar, armazenar. Esse é o corpo de Cristo. Agora, você imagina a complexidade de um corpo humano, onde cada órgão, cada parte do seu corpo, cada parte sensível tem uma função. Existe função até para os cílios que você tem nos seus olhos, irmão. Existe função nos pelinhos do nariz que você tem aí, que é para filtrar o ar e evitar que impurezas entrem direto pelo seu canal de respiração. Então, existem mínimos e mínimos detalhes no seu corpo, assim como existem mínimos e mínimos detalhes no corpo da igreja. Às vezes você pode estar parecendo assim, poxa, eu só estou frequentando e indo, sentando naquele banco. Irmão, tenha certeza, você tem um propósito. E Deus sabe qual é. Amém? As armas da igreja do Deus vivo. Arma 1, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Tem um pessoalzinho falando aí que a igreja, a palavra tem que ser mudada. Mas isso não é de hoje, né? Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. Então, dispenseiros é como se você pegasse a semente e fosse plantando lá na terra, né? Revirado. Você que vai dispensando essa semente. Você é o dispenseiro da palavra de Deus. Quando você tem uma oportunidade, irmão, eu faço de tudo para não perder essa oportunidade, principalmente no meu trabalho, que eu falo com pessoas diferentes todos os dias. Mas assim que eu tenho a oportunidade, eu jogo uma sementinha. Eu falo do amor de Cristo.
Porque, às vezes, irmão, pode não brotar na sua semente, mas enquanto tiver gente semeando, uma hora brota. Foi assim na minha vida. Pessoas foram falando, pessoas foram falando, pessoas foram falando, uma hora brotou. Então, seja um dispenseiro, porque as sementes vão brotar no tempo certo. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Paulo plantou, né? É isso que a palavra fala. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, tudo isso que está lá em Mateus 24, Mateus 25, Lucas 12, o mordomo infiel e as 10 minas, todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Eu fosse você, eu pegava a caneta aí agora e marcava todos esses textos aí. Mateus 24, Mateus 25, Lucas 12, 35, Lucas 16, do 1 ao 13 e Lucas 19, 12. Marca um texto aí, marca um embaixo aí do seu livro da Escola Bíblica e leia todos esses aí e reflita sobre essa palavra. Por falar em marcar, se alguém tiver a gravação da última aula, por favor, me mande que eu estou devendo para 2 pessoas. Obrigado. Está no grupo da igreja na última quarta-feira, pastor. Depois eu reenvio. Tá bom. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Você é salvo, mas você tem uma marca da responsabilidade. É isso que a palavra está falando. Você não é salvo à toa, não, irmão. Tem que trabalhar para Cristo, amém? Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Olha, está ficando pesado, hein? Responsabilidade, lealdade, compromisso. É isso aí, a vida do cristão é essa daí. Mas tem uma recompensa. E essa recompensa, irmão, não tem... olha, assim, é como se você trabalhasse para um dia e ganhasse R$1 milhão, sabe assim? Não dá para mensurar, irmão, não dá. Não tem no coração, a palavra de Deus diz que não tem no coração e na mente humana. O Vinícius até pregou a respeito disso essa semana. Não entrou no coração e na mente humana que Deus tem preparado, irmão. Então, faça essa responsabilidade restrita aí, essa lealdade com relação ao seu dever. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Então, quando você vê alguém sofrendo ataque por pregar a palavra, isso é honra e glória de Deus. A pessoa está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, com lealdade, com perseverança. É isso que Deus mandou falar. Às vezes eu vejo pessoas pregando a palavra e sendo atacadas pelas redes sociais, ou sendo atacada na própria televisão, ou tendo, como vi aquele irmão que estava pregando em praça pública e a caixa de som dele foi retirada. Ele está fazendo aquilo que Deus está mandando aqui, ó. Compromisso inegociável, porque se espera do salvo cumpra o seu dever e irrestrita lealdade. Ele poderia pegar e falar assim, tá bom, irmãos, eu não vou pregar mais não, deixa a minha caixa aí. Mas não, ele continuou pregando até que levassem a caixa de som dele embora. Isso é uma irrestrita lealdade. E eu tenho certeza que ele continua pregando no dia seguinte, e no outro, porque não é, a caixa é um instrumento, mas a palavra vai continuar sendo pregada. Amém? A outra arma da igreja do Deus vivo, o ensino da verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui é isso. Ensino da verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui é nos armando. Nós estamos todos nos armando para combater o que vai de encontro à igreja do Deus vivo. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Está lá em Efésios 4:11. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Timóteo 3:2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Irmão, quando você está na frente de alguém, pregando a palavra de Deus, com autoridade, sabedoria e conhecimento, você é o líder. Você está sendo constituído líder naquele momento. Então, quando está falando aqui líder, não está falando só do pastor, ou da pastora, ou
do presbítero ou do diácono. Não, está falando de você que conhece a palavra, que é salvo e está manifestando esse compromisso diante de Deus, de pregar a palavra. Então, ele está dizendo que isso refere-se à capacidade de compreender. Se você compreende as Escrituras e defende a ortodoxia e refuta as heresias, você é um líder. Você é um líder nesse momento. Então, desse modo, você é um líder vocacionado que não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo e ao sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja, e você é a igreja. Então, a verdade bíblica tem que ser primária na sua vida. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Então, a gente está ofendendo a palavra de Deus. Não ensinar as Escrituras, relativar suas doutrinas ou fazer concessão ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Como eu vi algumas pessoas assim, pregando a favor de práticas sexuais mundanas. Não, entre quatro paredes, olha, meu Deus, é umas heresias que eu vejo. Entre quatro paredes, tudo bem, é entre você e o seu cônjuge. Opa, não é não. Não é entre você e o seu cônjuge. O que vocês determinarem de fiel acordo, tá tudo certo. Não é assim, não. E a terceira corda do laço de 3 dobras? Onde é que fica nisso? Então, eu já vi muitas vezes na igreja falar assim, você pode fazer o que você quiser dentro de 4 paredes, você e sua esposa. Não funciona assim não, irmão. Isso daí é você querer adaptar o mundanismo diante da palavra de Deus. Tá? Então, isso vai fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Resumindo, zelo e ensino pela verdade são 2 das principais armas da Igreja do Deus Vivo. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Ela já tem um significado. Ela já foi discutida de Gênesis até Apocalipse, ela já foi discutida, ela já foi interpretada, ela já foi ensinada. Ela não tem que ser resignada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular as suas próprias vestes, ela não pode macular as suas vestes. Quando a gente entende da palavra, a gente sabe qual é o mandamento, e a gente conhece a palavra, e mesmo assim prefere ou escolhe pecar deliberadamente, a gente está manchando a veste. Aí a gente não está mais com as vestes brancas. E aí, querido, se Cristo voltar e a sua lamparina tiver com pouco óleo e você saiu para recarregar, ficou. Né? A parábola das virgens diz isso. Então, a gente tem que estar vigilante, manter as nossas vestes e continuar trabalhando para Jesus. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Integridade é uma palavra que diz o seguinte, na íntegra, em tudo, não há concessões na palavra de Deus. Então, a gente tem que zelar por essa integridade da verdade revelada. Sabe essa verdade que foi revelada para você? Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Sabe quando foi revelada essa verdade para você? Então, você tem que manter ela íntegra, essa verdade. E cada dia mais eu oro para que você consiga crescer na graça e no conhecimento, e que Deus continue te dando essas armas, o zelo pela verdade, o ensino da verdade, para que você possa continuar guerreando com esse mundo tenebroso de trevas. Amém? Essa foi a lição de hoje. A questão aí da integridade e da revelação, é muito importante a gente sublinhar na nossa Bíblia algumas revelações que a gente vai tendo com o decorrer do tempo. Isso vai servir em muitas oportunidades
e você está honrando a palavra de Deus e sendo edificado. Edificando. Amém. Eu quero agradecer ao Espírito Santo por ter ministrado essa aula, porque hoje foi um dia muito corrido, foi um dia muito conturbado, e isso serve para também como testemunho aos irmãos. E que eu achei que eu não conseguiria dar essa aula. Então, eu pedi ao Espírito Santo que se revelasse para essa aula acontecer. E eu quero agradecer ao Espírito Santo, diante de todos, como testemunha, porque essa aula foi concluída e eu acredito que foi passada a mensagem de acordo com aquilo que Jesus Cristo queria. Pedi perdão a ele por não ter conseguido me preparar mais do que essa aula merecia, mas eu acredito que a mensagem foi entregue. Amém? Alguém mais tem alguma consideração? É bom que nós agradecemos os irmãos que nos motivam a preparar essa aula. Sim, glória a Deus pela vida de todos. Agradeço o Caio, Cristiano, a Carmen, Natal, Prima Lene, Vinícius, o Rodrigo, o Fernando, e deve ter mais alguém que não está na tela. Deus abençoe vocês. Gustavo Moraes, Isabela Santos, Natal Minhagawa, Rodrigo Paulo, todos aqueles que estão aqui nessa lista aqui dos colaboradores, sejam todos, e aqueles que estão assistindo junto, né, porque às vezes só aparece um nome aqui, mas você vai ver, tem uma família inteira assistindo por trás. Então, que Deus abençoe a cada família representada nessa aula, que Deus abençoe a vida de todos. Amém? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Até amanhã. Paz. E amanhã tem culto, hein? Todos convidados.